Bom dia a todos novamente. Então, o webinar sobre chaves de segurança, né, sistemas de porta segura, PCM Lock, scanner, nós temos outra chave que é a PCM Lock, para a gente fazer a parte de segurança NR12. Eu sou o Mauro Contesini, eu faço a parte de desenvolvimento de negócios da Pius do Brasil e hoje, 26 de fevereiro de 2019, a gente vai começar falando da chave PCM Gate, ok? Bom, a chave de segurança PCengate, esse sistema de monitoramento, na realidade ele é uma solução, né? Nós conseguimos fazer esta solução porque é um produto integrado junto com uma caixa, que ela tem umas botoeiras já, né? E eu vou detalhar ela bem mais para frente. Então, para vocês terem uma ideia, a Pius ela tem todo um sistema de segurança para fazer toda a adequação do seu parque de máquinas. Então a gente pode, desde a linha de sensores, chaves de portas com travamento, sem travamento, scanner, IHMs, scanner em 3D, cortinas de luz, toda essa parte que envolve, como vocês estão vendo na tela, a parte de adequação de máquinas, tá? Então hoje a gente está falando agora, nesse momento, da chave PCengage. Vamos lá. A chave PCengate, ela tem, como eu falei, ela é uma solução integrada, tá bom? De monitoramento de porta. Hoje, o objetivo é que vocês consigam fazer, ao invés de vocês terem uma chave de segurança e mais uma caixinha com botoeiras que tenha solicitação de parada, rearme, botões de emergência separados, essa chave ela proporciona você utilizar toda a solução em uma só. Então, como seria? Ao invés de eu ter um cabo para minha caixinha de botão de emergência, um cabo para minhas botoeiras, quer seja a botoeira só com botões, com travamento com chave, enfim, tem N tipo de botoeiras, né? E essa chave ela proporciona você utilizar um cabeamento só, um cabo multivias, né, para você fazer a conexão na parte de baixo dela. Como é um prensa-cabos, né, é claro que a gente vai usar a bitola correta para que ele continue sendo IP67, tá bom? Bom, a chave PCengate ela consegue, devido a essa integração e ser uma chave com transponder, né? Outras pessoas entendem como o sistema RFID, tá? Que é um sistema de sensoriamento binário. Ela consegue atingir uma categoria de segurança 4 e um nível, né? Performance Level E, conforme a ISO 38449, tá bom? E aí eu vou demonstrar os motivos dela mais para frente. Ela tem essa flexibilidade porque você pode utilizar ela em portas basculantes, né? Ou portas de correr também. Ela possui um trinco que nesse trinco você consegue colocar uns cadeados, eu vou mostrar também mais para frente, mas você consegue ter uma mobilidade da porta e um ajuste muito melhor do que se você fosse com uma chave de travamento somente com lingueta. Porque ela tem um guia, né? Esse guia ele possibilita que mesmo que a porta estiver capengando, né? Se a porta estiver muito ruim, nós conseguimos fazer o alinhamento. Então assim, tem gente que conhece como trinco bolt, né? Que você coloca um trinco, que é uma parte mecânica, e você coloca chaves nele e ele vai fazer o alinhamento. Porém, essa chave ela já é um trinco bolt nela, na parte de baixo, alinhado junto com a caixa de botoeira. Tá bom? Próximo slide. Vamos lá. Na realidade, a Pius ela tem desse modelo de equipamento da PCengate, nós temos 12 modelos, tá bom? De chave. Essa primeira chave que vocês estão vendo, ela é a mais comum, que é inclusive a que mantemos no estoque, tá? É uma chave que você tem um botão de emergência, porque o botão de emergência já é integrado à chave. Porque em relação à NR12, todo local que a gente tem de operação, nós precisamos de um botão de emergência para o operador. Então, ao invés de você criar uma caixinha com botão de emergência, nós já temos ela aí, tá bom? Só um minuto, pessoal. Caiu a conexão aqui.
Tá normal? Tá todo mundo vendo? Voltou? Beleza, maravilha. Desculpa, pessoal, a tela tinha sumido. Então, nós temos esse botão de emergência já integrado na maioria dos modelos, tá? Então, você pode ver que esse modelo de cima nós temos dois botões, um seria solicitação de parada da máquina e o outro a gente tem o bloqueio e desbloqueio no mesmo botão. E o botão de emergência logo acima. Então, assim, a praticidade, a facilidade também de você ter tudo integrado é que, além de tudo, você fica com um visual melhor na sua máquina, né? E você tem um cabo só multivias, dali você faz toda essa solução. Então, hoje, essa aqui é a mais comum que estamos vendo aqui em cima. Eu estou detalhando um pouco mais ela, e as outras, na realidade, só tem números a mais de botões, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma força de retenção dela de 2.000 newtons de força, tá? Ele tem, o tipo dela é com transponder, que a gente falou agora há pouco, outras pessoas conhecem como tecnologia RFID, tá? E é uma combinação binária, então não dá para você pegar e fazer não dá para você burlar essa chave colocando um ímã, colocando alguma outra coisa para ele entender, tá? Então ele não vai conseguir burlar essa porta de maneira que, se ele não tiver exatamente o atuador desta chave, tá bom? No caso, nós temos na parte de baixo, só para vocês terem uma ideia, nós temos a chave que ela já tem 4 botões mais emergência, tá? E nós temos outros modelos que eles têm com chave retentiva, com chave mesmo, né? Retentiva. Em cima você pode colocar também um deadman. Então, assim, a capacidade maior dela seria 4 botões pulsados, uma emergência e uma possibilidade de conexão por deadman na parte superior da chave, tá bom? Respondendo algumas perguntas que geralmente o pessoal faz, se você comprar a chave de cima, que ela tem o espaço para até 3 botões, eu posso encaixar um botão depois? Não, não pode, tá? Você tem que comprar a configuração que você precisa. Então, se você precisa a configuração comum do mercado, seria essa primeira chave, tá? Que ela tem os 2 botões mais emergência. Mas eu queria fazer alguma outra automação. Então a gente tem a parte de baixo que você tem livre alguns botões para você fazer o que você precisar, tá bom? Próximo slide. Então, geralmente como que funciona? O botão de emergência, embaixo de cada botão, se vocês derem uma olhada, ela tem uma ranhura. Essa ranhura serve exatamente para você colocar a placa de identificação. Então, claro que sempre o primeiro vai ter embaixo do botão de emergência, escrito lá, bot emergência ou somente emergência. E aí, no decorrer, a parte de baixo, você tem os botões que seriam para automação. E os 2 últimos ali você pode colocar, né, no caso, está escrito capa cega, mas você pode ter um botão de solicitação de parada e rearme, tá bom? Aqui é melhor essa foto, até fica um pouco melhor. Então a gente tem ali o stop. O stop, na realidade, você não vai fazer a máquina parar em botão de emergência. Eu fui em alguns clientes esses dias e realmente o pessoal está usando errado. Você não para a máquina no botão de emergência, entendeu? Se hoje estão fazendo assim, é bom que a gente consegue explanar mais um pouco. Não é o correto a gente parar uma linha, uma atividade no botão de emergência. O botão de emergência, o certo dele é cortar as potências e acabou. A gente não tem a necessidade de fazer uma solicitação de parada de máquina onde o robô ele vai parar numa posição conhecida ou a sua máquina, o seu eixo, qualquer atividade que esteja acontecendo dentro da máquina. Então a gente não pode parar as máquinas ou a minha atividade neste botão de emergência, tá? Emergência realmente o nome dele é somente para emergência, tá bom? A gente tem a economia de energia, que a gente chama ele de imã biestável. Na realidade, como funciona? Se por um acaso a chave está travada, ela é por memória. Então, por um acaso acabou a energia, a porta não vai ficar aberta aleatoriamente. Existe em outra foto eu vou mostrar, existe um escape que ele realmente é para liberação
de que se alguém ficar trancado do lado de dentro, ou também se por um acaso acabar a energia, tá bom? Mais para frente tem outras fotos. Então, assim, já falei para vocês que ela tem 2.000 newtons de travamento. Ah, tem um outro detalhe. Os botões, todos eles vêm transparente, e todas as chaves que vocês compram, ela vem com algumas capinhas, como se fosse uma gelatina, né? Ela vem uma capinha para você colocar a cor que você deseja nesses botões. Tem gente, a maioria das pessoas deixam, por exemplo, o botão de rearme azul. Tem gente que deixa em branco, transparente, maravilha. Então a gente tem as capinhas que é só você colocar por cima desses botões, tá bom? Vamos mais para baixo. Beleza. Então, assim, em relação a liberar a parte de liberação auxiliar, se a gente tiver uma parada de máquina emergencial ou se acabar a energia, na parte de cima vocês podem ver que você tem nas duas fotos, né? Na foto vamos pegar a foto de baixo, está um pouco mais clara. Vocês estão vendo a foto que está entre parênteses, o item número 2? Esse item número 2, ele quer dizer o quê? Ele é uma capa que ela pode ser, ela é basculante, essa capa. Para que serve? Para você poder liberar a chave tanto do lado de fora como do lado de dentro. Só que do lado de dentro, se você, olhando a foto de baixo novamente, se você empurrar o escape, que é aquele número 1, essa capa ela vai abrir e a porta vai entrar como em sinal de emergência, que é um sinal de alarme, porque o transponder, que é o atuador dela, saiu do lugar, tá? Então ela também entra em emergência. Então, uma das coisas mais importantes é vocês saberem, qualquer atividade que tiver nessa chave, não dá para você burlar. Você pode abrir a capa, você pode ter o escape na parte interna, porém, você vai atuar essa parte da emergência dela, tá? Fazendo essa parte por dentro. E agora, como que eu faço então se eu acionei a emergência sem querer ou se eu acionei o escape porque eu estava fazendo um teste? É só você segurar por 10 segundos os dois botões, ou o primeiro botão, né, que não emergência, o subsequente, você segura ele por 10 segundos e o reset será feito automaticamente. Você vai ver que os LEDs dela vão ficar piscando e aí ele vai entrar na parte pulsada até te liberar com o sinal verde, ok? Mais uma vez, então a gente tem assim, nessa chave é importante vocês entenderem que a gente tem então aí uma chave que é a parte de baixo, como se a gente estivesse falando do trinco, praticamente, onde está o transponder. Na parte de cima, onde começaria a botoeira, quantos botões vocês necessitarem, mais o emergência. Um exemplo dessa chave aqui, nós teríamos que ter... Mauro, mas então como que eu faço? Eu tenho que ter um relé de segurança? Não, na realidade aqui a gente está falando de dois equipamentos. Nesse caso já teríamos que ter um relé para chave de segurança, que é a parte de baixo, e um relé para ligação do botão de emergência, tá bom? A parte de automação, que são a botoeira completa, você pode ligar em automação normal. Agora, se você tiver um relé programável, por exemplo, muito mais simples, você já tem os blocos dele pronto para você conseguir fazer essa ligação e dar um nome, né, identificando os blocos de cada um. Tanto em CLP como um relé programável, que é muito mais prático, tá? Vamos lá. Além de tudo, olhando esse último nível aqui, a gente tem os LEDs adicionais. Importante até comentar, porque assim, pelo LED você consegue verificar se a conexão em série que deu uma falha, se a porta está travada ou não, porque às vezes a pessoa fecha a porta e não apertou o botão de travamento. Então fala, pô, a máquina não funcionou. Não funcionou, mas tem os LEDs lá indicando se a chave está ligada, está corretamente intertravada ou em série ou num relé ou na entrada no CLP, e se ela está travada, porque se ela não tiver a porta travada, ela vai dar um sinal só de porta fechada. Falta a porta travada, tá bom? Então tem os LEDs ali embaixo para os operadores identificarem. Próximo slide. A Gabriela conseguiu um
um link para nós aqui, para vocês terem uma ideia. Então, assim, no outro webinar a gente tentou passar o vídeo aqui, não ficou muito legal, porque ele fica travando pela internet. Então, a gente deixou o link. A Gabi deixou um link para vocês poderem baixar da internet, tá bom? E fazerem o download tanto das páginas como da apresentação. Então vocês podem copiar esse link e colocar no YouTube, que aí vocês conseguem ver exatamente a animação de cada componente que a gente vai falar daqui para frente, tá bom? Um exemplo que eu comentei com vocês seria essa chave. Ao invés de você usar um relé, você poderia usar um relé programável. Porém, o relé programável você pode ligar a automação, além do botão de emergência e outros equipamentos nele, né? Por exemplo, esse relé programável, que a gente chama da linha do PNLZ Multi, só nele ele tem um espaço de 45 milímetros, ocupa o espaço de 2 relés no painel, e ele tem 20 entradas e 4 saídas de safety. E dessas 20 entradas, 8 delas você pode fazer virar saída de automação, exatamente para colocar os LEDs, dar a parte de travamento ou não das chaves, tá bom? Então dá para fazer tudo pelo multi. E pode ligar outros equipamentos também. Então um relé desse, por exemplo, ele substitui 10 relés comuns, tá bom? Comuns não, comuns de segurança que eu quis dizer, tá bom? Então, assim, a gente tem alguns exemplos. Você pode colocar, por exemplo, essa chave, aí você fala, pô, Mauro, mas essa chave ela é um pouco mais cara do que uma chave que vocês têm, que é uma chave única. Então, a gente tem que saber que essa chave ela não é somente uma chave, ela é um sistema integrado de solução. Já tem a botoeira, tem a chave e o trinco, né? O trinco bolt, e você consegue fazer a opção de colocar o cadeado para fazer o loto. O lockout e tagout é muito importante hoje, né? Então, assim, vários equipamentos nossos, vocês vão perceber que ou ele é integrado no próprio equipamento ou você tem um acessório para que você consiga fazer o loto. Então, assim, o operador vai entrar na máquina. Seria muito interessante a empresa que não tem hoje, às vezes possui um mapeamento de loto, mas não possui um mapeamento de loto específico para cada máquina, né? Então as pessoas sabem que para qualquer máquina eu tenho que ir lá no painel e travar a seccionadora. Mas, assim, no decorrer desses anos aqui de trabalho na rua, a gente vê que muitos acidentes geralmente não foi pela elétrica, principalmente pela pneumática hidráulica. Eu não sei se as pessoas às vezes esquecem que existe, né? O ar também é uma força e a hidráulica também é outra. Então, acontece muito acidente, mas geralmente, claro que é por falta de procedimento do loto, do que você vai travar e que depois você vai destravar, tá bom? Muito importante. Então, as chaves da PILS, em todas elas, ou a solução, ela já tem ou o acessório ou já integrado a opção de você fazer o loto, tá? Essa foto tem um demonstrativo que vocês podem ligar em série algumas chaves, porém, para você garantir a performance level E, categoria 4, você tem que utilizar os equipamentos corretos, né? As entradas dela, por mais que elas sejam a mesma entrada, ela tem que colher um diagnóstico individual de cada uma. Por isso que nós temos os conectores, por exemplo, nessa foto, que é um conector em Y. Então, assim, como ela vai aqui nesse Y, pode ser que vocês não percebam, mas ele não é simplesmente um T. Ele também coleta, em um dos fios, coleta o diagnóstico individual para saber qual porta está aberta, qual porta está travada ou não, tá bom? Então, isso é uma das coisas mais importantes. Não achem que vocês vão colocar, por exemplo, um relé comum e todas as chaves em série e vai conseguir garantir a performance level. Isso não dá, tá bom? Então, eu sei que a discussão é longa sobre esse assunto. Fiquem à vontade para me perguntar ou para deixar pergunta para a gente falar depois até em particular. Mas é importante vocês entenderem que eu não posso ligar. Primeiro, eu não posso misturar as bolas. Eu não posso misturar, por exemplo, chave de segurança com cortina de luz, com botão de emergência, enfim. E eu também não consigo garantir a categoria de segurança, a performance level, também garantindo a 3849, se eu não tiver o diagnóstico individual de cada equipamento, tá bom? Beleza. Então, dessa chave de segurança, para a gente encerrar, no final, na realidade, a gente tem um resumo comparando todas as chaves, tá bom? Muito importante vocês saberem disso, mas no vídeo dá para vocês verem
que eu não vou passar aqui agora, mas dá para vocês verem no vídeo que vocês conseguem fazer o loto na chave. Quando vocês fazem o loto, ela tem duas linguetas. Então, ninguém consegue fechar o operador lá dentro. Mas para isso, aquilo que a gente acabou de comentar, é necessário ter um procedimento de loto. Tá bom, gente? Na realidade, é muito importante. Inclusive, a gente vê muitos acidentes dessa maneira por falta de loto. Tá bom? Próximo. Agora falando um pouco sobre a P100 Slog, tá? Como vocês vão ter a apresentação aí, às vezes a gente está acostumado, né? P100 Gate, P100 Slog, P100 M-Lock, então são os modelos das linhas das chaves, tá? E se tiverem dúvida, só depois manda e-mail, Mauro. Para minha aplicação, qual seria a chave mais que seria na realidade ideal, né? Mas qual seria a chave que dá para o meu sistema de travamento de porta? Muitas vezes eu posso fazer as visitas e tem pessoas aqui de todas as regiões, mas eu acho que o mais importante a gente tendo uma visão geral da sua solução e sabendo o que você precisa, a gente indica a solução ideal e, inclusive, a mais viável. Às vezes vocês falam, poxa, eu vou colocar aquela primeira chave, que é a PC Gate, que já tem a botoeira. Vocês falam, olha, eu já tenho os botões aqui, eu não posso trocar agora, já é costume do pessoal. Então a gente vai para esses outros próximos dois modelos de chave. Não, Mauro, poxa, eu gostei muito dessa chave porque ela tem todo o sistema de bloqueio, já tudo integrado, um único cabo para fazer tudo. Então, isso a gente consegue esclarecer para vocês quando a gente consegue conversar pessoalmente, tá bom? A PC Islock, diferente da chave anterior que a gente falou da PC Gate, que ela tem um travamento por memória, um pulso trava e um pulso destrava, essa daqui ela é uma chave com retenção por ímã. Então, como que funciona? Você tem que manter ela energizada, tá? Ela tem umas diferenças que eu vou mostrar mais para frente. Então, assim, em relação aos requisitos, a gente já falou agora, é importante que a gente entenda a aplicação para falar qual que é a melhor chave, tá? Então, assim, a Slock, nesse caso, como que funcionaria? Se eu tenho uma porta com uma porta que ela tem travamento ou sem travamento, existe um motivo para isso. Ou é por conta de que eu tenho uma inércia no local de trabalho, ou é por conta do meu processo, para eu não prejudicar a minha produção ou não prejudicar a peça, digamos, num centro de usinagem. Já teve cliente aqui que eu fui e eles, sem querer, eles tinham chaves que não tinham retenção e a máquina era um pouco mais antiga. Ele estava usinando um bloco para fazer uma rosca e simplesmente o que aconteceu é que nessa mesma hora um operador abriu a porta e a máquina parou, tudo bem, tranquilo, não aconteceu nada. Na hora que ele fechou, a máquina não conseguia voltar a usinar do mesmo passo onde ele estava. Esse bloco custava R$ 80.000. Então, assim, é muito importante às vezes a gente entender que a proteção é para o operador e para a máquina, né, para o nosso processo, tá bom? Então, vamos seguir com o exemplo. A chavezinha de segurança que a gente está falando. Então, assim, a Patience Lock, ela existe em alguns modelos. Eu tenho um modelo, vocês estão vendo que vamos pegar a primeira versão, a gente tem um que tem um círculo e outro que tem dois círculos, né? Na realidade é uma bobina ou duas bobinas, para vocês entenderem a diferença. E então a gente tem um modelo que tem 500 newtons de travamento, de força de travamento, e o outro que nós temos 1000 newtons de travamento, tá bom? Então é muito importante. Assim, você vai colocar a chave, você vai tentar abrir, 1000 newton já é muito bom, você vai puxar a porta, vai quebrar a porta, mas a chave não vai abrir, tá? Então é muito importante porque a gente já viu ela instalada em chaves em portas de vidro, né? Inclusive para alimentícia, geralmente portas são de aço inox ou de vidro, e o cara quebrou a porta, porque a realidade, ele não adianta ele puxar, a chave está travada por algum propósito, né? Enfim, uma das coisas importantes para vocês entenderem é que nós temos ela, então, em 500 newtons e 1000 newtons. Nós temos uma versão dela que no site ele está como VA, tá? V de viagem, A de Antônio. Essa VA, ele é uma chave que ela é toda em aço inox, tá bom?
Então, assim, quando ela precisa realmente entrar em contato com o alimento, porque todas elas são IP67 dessa linha. Então você pode lavar, colocar produtos para fazer a limpeza, né? Que é normal, o pessoal usa um pouco de soda ou algum detergente, né? Para fazer a limpeza quando cai alimentos líquidos, enfim. Mas o legal dela é que ela não tem arestas para você ficar grudado ou ficar alguma crosta de algum alimento, tá? Então, se eu estiver falando de algum lugar que tenha, por exemplo, cavacos, ou se algum lugar que eu tenha, por exemplo, muito pó ou resquícios de madeira, até inclusive, e que vai voar, em algumas outras chaves que você tem lingueta, às vezes ele pode acumular, né? Bem ali onde você deveria intertravar a chave. Então essas chaves são aplicadas exatamente neste sentido. Quando você não tem a possibilidade de usar alguma coisa que tenha lingueta e que vai ficar um orifício que pode ficar a sujeira ali dentro, tá bom? Além do que, quando tiver contato com o alimento, é legal a gente utilizar a chave que ela é toda em aço inox, tá bom? O monitoramento delas, eu estou falando dessas chaves hoje, todas elas são consegue ser categoria 4 e atingir o nível, né, Performance Level E. Por que eu nunca falo que a chave é categoria ou ela é uma Performance Level E? Primeiro porque é a malha de segurança, né? Eu não posso achar que eu vou ligar ela numa entrada de um relé de automação ou num CLP de automação e ela vai atingir categoria 4 ou performance level. Não, não vai. Tá? Então, assim, a malha de segurança é muito importante. Eu não posso ligar nenhum equipamento de segurança e achar que eu vou atingir o nível máximo, porque a gente não fez a malha correta, tá bom? Inclusive até com um botão de emergência. No máximo eu conseguiria atingir categoria 1, que isso para o nosso parque de máquinas nada, né? É algo que não machuca nenhuma pessoa. Então a gente está falando lá da frequência de exposição, a gravidade, né? A severidade do acidente. Então, assim, geralmente o parque de máquina nosso hoje no Brasil, ou enfim, em vários lugares, a gente está falando em relação à categoria 3 e 4, e conforme a 3849 a gente fala em performance level C, D e E, tá bom? Então geralmente é esses níveis que a gente consegue atingir, tá? Fazendo a malha correta. Então, como eu já falei, como ela é uma chave por transponder, né? Esse sistema RFID, igual ao anterior, atinge 500 ou 1000 newtons de força de travamento, tá bom? E a gente tem 3 modelos dessa chave, que seria, por exemplo, codificado, totalmente codificado, ou ela é unicamente codificada. Quer dizer, eu posso ter uma que ela vem um par casado e não posso, se quebrar um dos dois lados, eu não posso trocar. Eu tenho que trocar o conjunto completo. Eu tenho a codificada, que é a mais comum, digamos que eu tenha qualquer atuador da mesma linha, tá? Ele vai funcionar. Então, quebrou um dos dois lados, eu posso trocar e fazer a utilização do outro lado, tá? Não importa qual lado seja. Agora, a totalmente codificada, eu só posso codificar 8 vezes, tá? Então, como funciona? Eu vou codificar 8 e 8 atuadores vão funcionar? Não. Ele só funciona um atuador por vez mesmo. Se, por exemplo, eu tenho um atuador, coloquei na frente, o primeiro atuador ele já vai funcionar. O segundo atuador, se eu programar ele, tem no manual lá, geralmente é 1 minuto e 30 segundos para você fazer essa codificação. Se eu codificar o segundo, o primeiro ele nunca mais vai funcionar nesta chave. Tá? Isso é muito importante vocês saberem disso. Qualquer linha nossa que seja da série codificada, tanto faz se for chaves com travamento ou sem travamento, se eu usar um equipamento que eu falo, Mauro, eu preciso de um equipamento anti-burla. O pessoal, é muito comum, chaves de lingueta, o pessoal burlar, e essas chaves não são mais comuns que a gente falou, a PCM-Gate e a PCM-Lock. Mas chave com lingueta é comum, o pessoal quer burlar por conta de produção, enfim, não era o correto, né? Mas acontece, a gente vê no mercado e todo mundo deve saber que realmente acontece no seu parque de máquinas. Porém, é importante vocês entenderem que se eu usar uma totalmente codificada, seria algo para policiar, inclusive,
a produção, os operadores, ou para eu não ter mais esse tipo de problema de burla. Por quê? E se quebrar um dos dois lados, digamos, eu ainda tenho mais 7 tentativas para poder ajustar. E assim, a vida útil da nossa chave, ela, digamos, se a gente falar de um MTTF, um B10D, a gente fala de coisa de mais de 100 anos. Então, assim, 100 anos a gente teria que converter em horas, né, de trabalho. Em horas de trabalho, essa produção funciona 3 turnos, por exemplo, manhã, tarde e noite. Nesse sentido, a gente vê quantas horas elas trabalham, né? Quantas horas ou quantos milhões de ciclos dariam. Então, se a gente falar de uma chave, dessas 3 chaves que eu vou apresentar hoje, é, bom, a gente tem aí em torno de 100 anos, contra no mercado a gente vê um MTTF normal de 30 anos. Então, a gente fala de um equipamento que dura no mercado em torno de 1 ano e meio, na nossa a gente fala de um mercado que te dura de 6 a 10 anos. É claro que é importante vocês fazerem sempre a manutenção preventiva e verificar, né? Porque ela não é eterna. Graças a Deus as chaves duram bastante, por isso que a gente só tem que buscar projetos novos. A gente não consegue ficar vendendo equipamento porque ela quebra toda hora, não é assim, graças a Deus, porque é um equipamento de safety, ok? Então, voltando, a totalmente codificada para qualquer linha, eu vou dar uma reforçada na próxima também, mas ela pode codificar 8 vezes, ok? Porém, se você codificar o segundo, o terceiro, o quarto, os anteriores nunca mais funcionam nesse equipamento, tá bom? No switch, no caso. Vamos lá. Bom, essa chave, ela tem a opção do versão com M12 5 pinos ou 8 pinos, tá? Mas você tem na lateral dela, você tem o diagnóstico também com os LEDs, para verificar se a chave está ligada, se ela está conectada nas entradas corretas, né, de um CLP ou de um relé, e aí ela vai ter lá porta fechada, quando ela só está encostada, e porta travada, tá bom? Então ela só deve liberar o funcionamento do equipamento se ela tiver a porta travada. Só encostada, então ela vai mostrar que ela está a porta fechada, ok? Qual é a diferença dessa chave, para eu não esquecer? Se acabar a energia, Mauro, o que vai acontecer? Ela vai ficar segura somente pelo ímã que ela tem, que em média é 30 newtons, que está no manual, tá? Então ela fica para a porta não abrir sozinha. Ela fica fixa. Então a gente tem que entender que se acabar a energia e eu tiver uma inércia, enfim, independente qual a inércia, tá? Que inércia tem que ter travamento, é obrigatório. Agora, se eu tiver uma inércia e acabar a energia, então eu tenho que usar outro tipo de equipamento, por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, uma inércia de 30 segundos, concorda que eu consigo abrir a porta e entrar no equipamento e ainda me machucar? Então, é importante a gente entender onde a gente vai utilizar ela, porque se eu abrir a porta e a máquina parar na hora, tranquilo. Agora, se ela tiver uma inércia grande, é bom a gente usar as versões de chave com trava por memória, ok? Próximo passo, então a gente já falou bastante sobre ela, a flexibilidade dela. Ah, a Pius ela tem algo muito bacana, uns certificados, que é esse Save Energy, tá? É bacana vocês saberem que elas são as chaves, inclusive o Multi, que é o relé programável que eu falei para vocês anterior, ele também tem certificado e eles são os que consomem menos corrente no mercado, tá? Então, assim, a gente conhece vários equipamentos, tá? Inclusive antigos nossos, só que hoje nós temos esse Save Energy que é de baixo, extra baixo consumo, tá bom? Então é importante. Tem empresas grandes que estão fazendo esses estudos hoje e a gente precisa, às vezes, apontar, né? Olha, estamos colocando os equipamentos novos, inclusive além de melhorar a segurança, eles têm baixo consumo na nossa produção. Tá? Então é importantíssimo falar sobre isso. É, bom, já abordei um pouquinho delas, então geralmente ela tem os dois lados, o atuador e o switch. Tá? O switch é onde tem a tecnologia RFID, o atuador é onde tem o ímã e o transponder na parte de baixo preta, ali que vocês estão vendo. Tá? O de cima a gente tem lá 500 newtons, de baixo é 1000 newtons de travamento de força, tá bom? Então a gente está falando que na lateral, se vocês verem pela primeira foto da esquerda,
a gente tem ali os LEDs, tá? Onde a gente vai conseguir fazer os diagnósticos via LED para saber se a chave está ligada, se ela está com falha ou não. Aí vai aparecer em vermelho, né? Ou em verde. Depois, se ela está somente fechada, que é encostada. E depois, se ela está travada, ok? 500 mil newtons, consumo de energia com a porta bloqueada. Aí está mostrando 4,8 watts, 7,2 watts na de 1000 newtons, tá? Então realmente é muito baixo. Novamente, a aplicação, enfim, N tipo de portas e equipamentos, tá? Tanto faz se a porta for de correia ou for basculante, a única coisa é a gente identificar e ver como realmente ela está travada, tá bom? Também existe um acessório dela que é para você colocar um cadeado e ele fica na parte superior, em frente à bobina, e aí a chave não tem o contato, né? Mesmo você encostando ela bem próxima, ela não vai dar o contato, vai entrar em falha e a pessoa não consegue entrar até o lótulo ser retirado, tá bom? Embaixo segue o link para vocês conseguirem ver o vídeo dela, tá? E algumas aplicações. Esse aqui é um exemplo, né, de uma porta, por exemplo, que é uma porta basculante. Eu posso instalar lá no meio da porta, em cima da porta. Se a porta for de correr, na realidade eu tenho que colocar ela, né, de lado. Se for na parte superior da porta ou na parte inferior, tudo depende da instalação mesmo, tá bom? Então, suporte, basculantes, tranquilo. Esse é o exemplo que eu queria falar para vocês, tá vendo? Olha, ela tem a parte do bloqueio, até depois vocês vão ter aí uma apresentação, então vocês conseguem ver por esse código. Mas todos os equipamentos que vocês digitarem no site e no link que a Gabriela colocou, vocês vão conseguir entender que vai aparecer direto na página da Pius, vocês conseguem ver, baixar o catálogo e ver os acessórios. Então, se eu colocar o código de um equipamento, não importa qual, no site mesmo, você clica em acessórios, ele aparece todos os acessórios. Cabo, bloqueios, tipo, opções para de repente para fixação da chave e N tipo de coisas, tá bom? Bom, essa daqui também é outro exemplo. A porta dá para ter a parte da ligação em série também, tá bom? Em relação ao intertravamento da chave P100 M-Lock, tá? Essa chave, ela é uma das chaves mais robustas do mercado. Na Slock. Tá bom. Legal. Osmar, uma pergunta aqui. Você perguntou se precisa colocar redundância, né, na porta. Não, a gente está falando desses equipamentos, tanto a P100 Gate como a P100 Slock e a P100 M-Lock, elas são umas chaves eletrônicas, RFID. Então, uma única chave consegue garantir categoria 4 e performance level E conforme a malha de segurança, tá bom? Porém, você não precisa de duas chaves fazer redundância, por conta dela já ser uma chave eletrônica, tá? Então, assim, se a gente pensar que fosse uma chave mecânica somente, que ela não tivesse a tecnologia de RFID, é obrigatório para atingir a categoria 4 ou Performance Level E, também com a malha correta, você usar dois equipamentos redundantes, tá bom? Aí você teria a diversidade no caso. Mas nas chaves eletrônicas você já tem essa diversidade interna, tá? Então a norma diz que quando eu uso um equipamento eletrônico como esse, eu não tenho a necessidade de fazer a redundância física de equipamentos, porque eletronicamente ele já é feito, tá? Já tem os autoteste interno. Então, mas ótima pergunta. Vocês vão ter no equipamento, deve ter nas suas aplicações, quando o pessoal fala, pô, mas eu preciso ter diversidade e redundância física de componentes, não somente de contatos. Isso serve para chaves de contato mecânicos, tá bom? Por mais, por exemplo, que essa P100 M-Lock e a primeira P100 Gate, ela também tem uma lingueta e contato físico, maravilha. Porém, ela tem um sistema de RFID com transponder, tá bom? Então, acho que está respondido. Qualquer coisa, tiver outra dúvida, pode perguntar. Então, seguindo com a PCM Lock, vamos lá.
vamos dar alguns exemplos aqui. Bom, a PCM Lock, ela também possui o travamento. Vocês vão ver uma das novidades dela aqui. Ela tem uma força de travamento maior que a gente já viu no mercado. Vamos passar para esta página já direto. Bom, ela atende os requisitos das normas, além da gente estar falando da ISO 14119, a gente fala em relação à ISO 13849 para atingir a malha de segurança Performance Level E, somente com uma chave, tá bom? Você consegue atingir categoria 4 de segurança também. O bloqueio dela, ele também é seguro, então eu tenho redundância inclusive na minha bobina, tá? Ela também tem duplo travamento, tá bom? As codificações, seguindo aqui a tabela, codificação, igual eu falei da SLOC, codificado, totalmente codificado e unicamente. Então, codificado eu aceito vários atuadores da mesma linha que ela, certo? Unicamente, é um par único, vem codificado lá da matriz, você não tem como trocar e colocar um atuador em outra chave, a chave não dá para mudar. Já totalmente codificada, até 8 vezes eu posso programar. Lembrando que se eu programar o segundo, terceiro, quarto item, os anteriores não funcionam, tá? Na realidade, até hoje eu só vi uma pessoa programar o segundo porque ele fez uma troca sem querer de atuadores e ele programou então 2 vezes, tá? Mas assim, para você quebrar uma chave dessa, acho que tem que ser muito forte, porque ela tem 7.500 newton de força de retenção, tá? Até não está escrito no catálogo, claro, mas ela é testada com 11.000 newtons de força. Quer dizer, tá bom, 1.000 quilos de força eu nunca vou conseguir. Então, fazer com uma chave dessa. Você fala, mas eu posso ter portas muito fortes, porta-fogo, portas grandes de máquinas. Você fala, nossa, para que tudo isso de ignorância de força? Na realidade, a gente tem um benefício. Por quê? Porque o atuador dela, ele é muito mais robusto. Então, assim, se por um acaso ele fosse vir a quebrar por conta de alguma força na transversal, enfim, ele quebraria exatamente no ponto fraco dele, que é em cima do transponder. Então, eu consigo atingir categoria 4 com essa chave, porque o transponder na lingueta, ele já foi pensado para, se por acaso acontecer algum acidente, eu não vou ficar com o lado quebrado dentro da minha chave e o atuador ficar fixo na porta e eu abrir e dar digamos assim, uma falsa sensação de segurança. Porque as linguetas mecânicas, se elas quebrarem dentro da chave e a parte só fixa dela ficar na porta, o que vai acontecer? Eu vou conseguir abrir e fechar a porta porque eu não vou ter essa leitura de transponder. E além do que, é mais fácil de burlar, né? Eu posso ter um chaveirinho, burlar a chave e facilmente. Já o transponder eu já não consigo fazer essa burla, tá? Que até eu falei para vocês, você codifica ela. No caso da totalmente codificada, você codificou, não tem como, você teria que codificar a próxima, tá bom? Isso é um procedimento, mais ou menos 1 minuto e 30 segundos, está no manual, e você faz a codificação com a própria chave, tá bom? Não existe um kit de programação, tá bom? A programação é no próprio equipamento que vocês compraram. É muito importante saber disso. Na lateral dela, nas 3 faces, a gente tem os LEDs indicativos. Mais para frente eu vou mostrar também sobre os detalhes dele. O cabo, vocês estão vendo que sai um rabichinho, né? O cabo, a gente tem o cabo ali para ele conseguir fazer a ligação, ao invés do conector ser direto no corpo da chave, porque dependendo da aplicação, vocês têm a dificuldade, se a chave fica muito perto da porta ou da fixação lá no metal, é ruim da gente mexer num conector M12. Então, nessa chave, no caso, ela já é pensada já com rabicho e o conector macho na ponta. Então, simplesmente é só a gente ir com um cabo fêmea e plugar ali, tá bom? É mais para você ter flexibilidade. Porém, ela garante IP67, tranquilo, tá bom? Então, no caso, uma chave IP65, que a gente já falou, ela pode ter respingos de água, mas só que você não vai trabalhar ela numa inundação, né, embaixo d'água. No caso da PCM Lock e a PCM Lock,
Se você quiser trabalhar ela submergida, né, por um certo nível de tempo, inclusive como diz a norma na parte do IP67, tranquilo, tá bom? Ela aguenta muita coisa. Mais para baixo eu vou mostrar mais detalhes. Então nessa foto a gente consegue ver a aplicação da chave. Falando novamente, então força de retenção que a gente tem lá, 7.500 Nm de força. Novamente, eu trabalho com ela não somente pela força, tá? Mas eu trabalho muito com ela porque em relação à parte comercial, tá? Falando dela, ela é muito mais em conta do que outras do mercado, porque uma única chave, ao invés de eu comprar duas chaves, eu vou fazer as ligações, vou ocupar mais entrada do meu PLC, por exemplo, do relé programável, eu vou ter mais cabos, mais tarefas para manutenção. Eu tenho um único equipamento, ele é muito robusto para eu colocar numa portinha de alumínio, ele é muito robusto, mas todos os lugares que eu fui aplicar e a gente já tem em clientes, a gente consegue ir muito bem com ela, pela fácil visualização dos LEDs. Na lateral, você está vendo que a gente tem, por exemplo, 4 LEDs, tá? Então, esses 4 LEDs, ele vai informar se a porta, primeiro, se ela está ligada, certo? Se ela tá ligada já no intertravamento, no relé ou no CLP, enfim. E aí a gente vai ter lá, os dois primeiros LEDs são muito importantes para nós, no caso, porque ele fala lá, o input, né? Se o atuador está na porta, quer dizer que a porta está fechada, mas ainda não quer dizer que ela está travada. O primeiro LED, que é olhando, né, de cima para baixo, que é o do lock, aí sim quer dizer que a porta está travada. Então, todas elas, as chaves anteriores que eu falei, também têm essa função de identificar a porta fechada e a porta travada, tá? Na lateral dela você pode ver que você tem um parafuso também. Na realidade a gente tem nas duas laterais, mas aqui está mostrando uma, que é, por acaso, às vezes, puxa vida, acabou a energia. Todas as chaves têm essa opção para você poder fazer o desbloqueio mecânico, tá, da chave. No caso ela é por memória. Então o que que acontece? Se acabar a energia e voltar a energia, ela vai continuar no último estado. Se estava fechada, vai continuar fechada. Se estava aberta, vai continuar aberta, tá bom? Então, a gente tem essa parte aí do bloqueio sem energia de ímã biestável. Qual é a vantagem disso? Ela é por memória. Mandei o pulso, travou. Eu não fico ainda perdendo energia lá, travando ela. Eu vou deixar ela travada conforme a última memória, tá bom? Próximo passo. Então a gente tem uns dados técnicos aqui, 7.500 Nm de força, retenção integrada 30 newtons, quer dizer, só para você saber, se ela não estiver travada, quer dizer, para você poder puxar ela, para a porta não abrir sozinha, né? Então, no caso, se ela só estiver encostada, ela ainda tem uma forcinha de travamento, mas travada mesmo é os 7.500 newtons, tá bom? Muito importante dela é que o atuador dela, ele é basculante. Então, eu consigo fazer, tanto para a porta de correio como para a porta basculante, eu consigo ter, digamos, um jogo na porta, tá? Então, assim, esse jogo é demais de importante para que, às vezes vocês falam, pô, eu coloco uma chave que tem lingueta e eu tenho esse problema, porque ela vai entrar, ela arranca a cabeça da chave, ou ela quebra o atuador. No caso, nenhum dos dois acho que é possível, porque a parte do corpo dela realmente é todo metálico e o atuador também é para 7.500 newtons, então não vai quebrar, só não iria encaixar, tá bom? Mas, como ela tem essa articulação, você consegue ter uma porta, inclusive, com um certo desnível, que a gente fala que é uma tolerância de menos 15 desculpa, 3 graus, por exemplo, que a gente fala, para todos os lados, tá? Para cima, para baixo, para direita e para esquerda, vamos falar dessa maneira. No vídeo dela, dá para perceber, tá? É isso que a gente está falando agora, tá bom? Em relação à alimentação, 24 volts, tranquilo, tá bom? As duas saídas semicondutoras, a ligação dela é igualzinho uma cortina de luz, para vocês entenderem, tá bom? Na realidade, quando a gente fala de saídas OSSD, né, a gente fala de saídas OSD, a gente fala de saída igualzinho a ligação de cortina de luz, tá bom? Com equipamentos transponder. Próximo passo. Então a gente tem ali um exemplo, placa de montagem, existe
Amor, eu posso fixar direto na máquina? Pode, mas existem os acessórios se a gente precisar no site. Digitei o código de uma chave, clica em acessórios, eu tenho todos os acessórios que é possível e imaginável para ela, tá bom? Inclusive, eu tenho, além disso, eu tenho um trinco bolt, se você quiser encaixar numa porta de correio, ao invés de colocar uma chapa em L, por exemplo, tá bom? Então, também temos dessa maneira, vocês vão ver no link, é bem bacana, dá para entender já outras fotos e já vai direto para o vídeo, tá ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa chave também, pode me perguntar ou pode mandar um e-mail, depois a gente vai conversando sobre ela, sobre cada aplicação. Lembrando que o bacana de você usar uma chave transponder, dessas que eu vou falar, dessas que a gente comentou acima, é que você tem uma única chave garantindo categoria 4. Eu não preciso ter redundância física de equipamentos, né? A manutenção é menos e tudo vai depender da aplicação que vocês precisam, tá bom? Então, assim, a gente tem um exemplo aqui, tá, das três chaves que a gente falou acima: PCengage, PCSlock, PCMlock. Então, vamos falar só os itens mais importantes. A gente tem aplicações, na realidade, para todos os tipos de porta, tá? Apesar da PCengage, a gente está falando ali que tem para portas giratórias, que seriam portas basculantes, né? A abertura e fechamento igual uma porta de carro, por exemplo. Já aplicaram já em porta de correr também, tá? Então, enfim, a gente tem todo tipo de aplicação para essas chaves. Agora, uma diferença é a força de retenção. Você está vendo que a PCengage 2.000 newtons de força, PCSlock temos dois modelos, 500 e 1.000 newtons, e a MLock 7.500 newtons de força, tá bom? Em relação à codificação, conforme a norma a gente falou, todas elas têm, tá? É certificado para isso. Bloqueio e travamento, tá bom? A gente tem o bloqueio e travamento de todas, porém a Slock ela não é por memória. Então vocês vão ver que tem uma diferença lá, porque lembrando que se por acaso acabar a energia, ela fica retentiva somente com o ímã, que é 30 newtons, mas as outras elas ficam retendo exatamente na última condição, tá bom? Desbloqueio auxiliar em relação à PCengage, ela é integrada, a MLock também, a Slock não é integrado, então a gente não... Na realidade, você está vendo quando a gente tem uma chave, às vezes a gente tem uma fiação para isso. E no caso da PCengage, você tem a botoeira. Nas outras duas, inclusive, você não tem botoeira, você pode colocar. Por exemplo, botão iluminado para solicitação ou rearme, desarme, bloqueio, desbloqueio. A gente só tem isso na PCengage, ok? As funções adicionais, por exemplo, na PCengage a gente tem 12 modelos, tá bom? Que a gente tem para utilizar com mais botões ou menos. Enfim, permite você ligar em série e tal, todas elas na realidade. A PCMlock também tem um dos modelos que você pode ligar em série. Não tá aqui, é o seguinte, esse daqui já é mais uma novidade que foi para esse trimestre, porque até ano passado a gente tinha um modelo que você não ligava em série, porém a MLock já tem um modelo que a gente liga em série também, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, aí você me dá um toque. Se qual delas tem resistência a altas temperaturas? Legal, tá bom. Em relação à alta temperatura, a alta temperatura, a gente fala, por mais que a gente tenha lá, às vezes, temperatura até entre 50 e 80 graus, a PCenglock e a PCMlock, elas são o corpo de metal. Então, elas aguentam muito mais do que a PCengage, que não é para estar num ambiente desse, inclusive por causa dos botões. Porque, por exemplo, os botões são de polímero, né? Então, no caso, né, dependendo, tudo bem que ela 50 graus, mais perto de um forno não ficaria ela dessa maneira instalada, tá bom? Aí a gente tem uma nova solução com a PCMlock, por exemplo, que existe uma caixinha que a gente chama de Pitgate Box, que aí você tem a caixinha em metal também, com os botões para você fazer esse acesso um pouco mais longe, né, digamos, desse calor excessivo, né, e a chave pode ficar um pouco mais próxima, tá bom? Então seria mais a Slock e a M-Lock.
Por último aqui, para não avançar muito tempo, a gente tem a... tá bom. Então, desculpa, gente, estou falando com a Gabriela por causa do tempo. Então é o seguinte, falando do scanner. O scanner, a gente tem a parte de monitoramento de áreas de produção, a gente tem em laser em 2D. Então, como que funciona o equipamento? Scanner, eu acredito que todos já ouviram falar, e cada fabricante tem a sua vantagem e às vezes a sua desvantagem, porém a gente só tem que saber a aplicação para a gente poder aplicar. Às vezes, no local de um scanner, eu coloco um scanner, não dois, porque eu tenho um scanner que ele é multizonas e tem um scanner que ele é single zone, né? Então a gente precisa saber a aplicação, tá bom? Então vamos falar um pouquinho das descrições do produto, detalhes, resumos, né? Em relação à solução para o scanner, é muito importante a gente saber que ele vai detectar uma área que vai estar estipulada em cada datasheet, no caso dele. Digamos, eu tenho um que vai até 5,5 metros de zona de perigo e 20 metros de zona de alarme. Mas às vezes a pessoa acha que ele vai cobrir uma área, digamos, em 2D e não lembra que às vezes você tem um degrau ou você tem algum outro suporte que a pessoa pode ficar em cima e pode dar outro acidente. Então assim, é muito importante. A gente falou de chave de segurança, estamos falando de scanner, mas olhando para esse desenho que a gente tem aqui agora, eu queria falar para vocês, ao invés da gente sair comprando já os equipamentos que a gente acha que pode fazer a aplicação, seria muito importante a gente fazer uma apreciação de riscos, tá? Então, assim, não só porque a Pius faz, tá? Mas eu quero que vocês entendam que, enfim, no mercado, é importante quando vocês solicitarem uma apreciação de risco ou vocês forem fazer, vocês têm que seguir conforme, por exemplo, a ISO 12100. Por quê? Porque se vocês não exigirem isso, tem pessoas que fazem um levantamento para a NR12 e inventam vários nomes. O importante é apreciação de risco conforme a ISO 12100, porque ali você está coberto. Então, quando você contratar uma apreciação de risco, entenda a metodologia que a empresa vai te oferecer, porque aí você fica mais coberto, né? Isso é muito importante. A gente vê várias apreciações de risco no mercado que mesmo assim a pessoa não sabe o que fazer. Então, assim, isso é péssimo. Porque imagina, você contrata a apreciação de risco e aí o cara só viu perigos mecânicos e elétricos. Isso não existe, entendeu? Quer dizer, existe hoje, mas não é para existir, entendeu? Isso que eu quis dizer. Então, assim, olhando nessa foto, a gente tem alguns exemplos, como a chave de segurança, botão de emergência, IHM, PLC ou relé programável, enfim, sinalizações. É muito importante a gente ter essa visualização e o consultor que for no local ter essa visualização para a gente saber aplicar a melhor solução possível para vocês. Então, vou passar mais para frente, porque o scanner é muito interessante também a gente falar. Então, essa foto aqui para vocês entenderem alguns equipamentos que a gente tem, inclusive esse equipamento que parece um triângulo aqui na ponta, ele tem 3 câmeras. Ele também é um scanner, só que ele é um scanner em 3D, tá bom? Então, outro dia, se vocês tiverem interesse, pode me perguntar, depois eu falo. Mas ele é um scanner em 3D, você pode instalar até 7,5 metros de altura na sua planta, digamos, no chão de fábrica, e ele faz uma cobertura maior que 40 até 70 metros quadrados. Então, isso quer dizer o quê? Eu consigo ver mais do que uma função ou mais do que uma máquina, se elas estiverem uma do lado da outra. Porém, eu tenho as questões lá de câmera com sombra, né? Scanner, lembrando, scanner não adianta colocar 2, 3 ou 4 scanners que eu não vou atingir categoria 4. O scanner, ele atinge até nível de a categoria 3, porém, digamos, eu posso ter, por exemplo, igual esta solução aqui, voltando no slide, a minha porta, por exemplo, que está instalada a PC Engage, ao lado da cortina de luz ali, a cortina de luz é categoria 4,
atinge, né, categoria 4, a porta também. Então eu estou falando de uma solução que eu estou em categoria 4, porém lá dentro a minha cobertura é em categoria 3, entendeu? Então eu estou falando de uma solução completa, tá? Eu nunca posso falar de um equipamento único, somente ele vai atingir no máximo a categoria 3. Então ao lado de fora, ali ao redor da máquina, eu estou monitorando a área porque aquela mesa ali do meio, inclusive tem a animação dela, a mesa ela é basculante, né? Enquanto o robô está identificando e pegando as caixas lá dentro, o operador pode colocar a caixa aqui fora, tá? Enfim, vamos continuar. Então, assim, mesma coisa, scanner, vai ter o link para vocês entrarem nele e pegar todos os acessórios possíveis para ele, tá? Vamos lá. Então, o monitoramento dele é em 2D. Se eu instalei ele a 180 milímetros do chão, ele vai lá pegar, geralmente, a canela, certo? De alguém. Então, se eu tiver equipamentos, como, por exemplo, uma esteira. Se eu tenho uma esteira e já vi N acidentes assim, eu não posso achar que eu vou colocar um scanner no chão e nunca vai acontecer um acidente. Por quê? A pessoa não fez uma apreciação de risco e eu não vi os riscos residuais que podem ficar lá dentro da célula. Enfim, nem precisa ser uma célula, pode ser qualquer tipo de equipamento. Então, assim, vou comentar um dos acidentes, a gente não precisa falar nomes. Um dos acidentes que aconteceu com o scanner foi assim, não com um scanner, né, com a pessoa. Existia chave de segurança na porta, igual a gente viu na aplicação ali anterior, no slide. Então, assim, tenho porta com travamento. Eu tenho cortina de luz nos acessos da esteira. A pessoa, o operador, entrou dentro da máquina porque uma caixa, na realidade, da saída da paletização caiu. Ele entrou. Aonde ele estava pegando, o segundo operador não o viu lá dentro. O que aconteceu? Você já imagina, vai imaginando. O cara fechou a porta e deu start. Na hora que ele deu start, o cara estava lá dentro, o robô pegou, bateu nele, porque o robô ele não para, ele não era um robô colaborativo, né? Então o robô não parou. O robô simplesmente, com toda a força e velocidade que ele tem para pegar o pallet, né? E ele jogou o cara no vidro. Graças a Deus, esse caso o cara não morreu, mas fez um belo estrago no braço dele. Então, o que acontece? Mauro, mas o segundo operador não o viu lá dentro. O que eu poderia fazer? Vamos pensar um pouquinho com uma apreciação de risco. Eu teria que saber que nessa parte que eu tenho uma possibilidade de entrar no local de acesso, primeiro eu tenho que ter um equipamento que tenha o escape, que a gente já comentou anteriormente, tá? Tanto para as chaves anteriores que a gente viu que ela tem o travamento retentivo por memória, a M-Lock e a PC Engage, por exemplo, ela tem um acessório um escape. Então, eu posso colocar ou não. Por quê? Porque eu posso instalar uma PC Engage num elevador e eu não posso ter o botão, o escape interno. Para isso existe um acessório que é um pino que fica intertravado lá nela e acabou. Já numa PC M-Lock, eu tenho um botão de escape também, para que se alguém ficar trancado do lado de dentro. Só que ambas as chaves, ela tem a possibilidade de fazer o loto. Nesse caso dessa aplicação, o cara ele não fez o loto. Então ele já começou errado. Ele foi entrar somente para pegar uma caixa que estava atrás da esteira. Ele ficou no ponto cego e a gente acha que nunca vai acontecer. Ele ficou no ponto cego exatamente quando o operador falou: pô, minha linha parou, porque o cara abriu a porta. Ele simplesmente fechou a porta e deu start. Então, assim, poxa, mas aonde o cara estava? Não tinha um scanner lá dentro? Tinha, mas o cara estava em cima da esteira. Em cima da esteira, pegando a caixa que tinha caído. Então, assim, o scanner ele vai ver a área que foi determinada em 2D, como fosse um laser. Então, ele não estava a 500 milímetros do chão, ele estava a 180. E ele vai pegar aquela zona. Então, muitas vezes, até por isso que existe esse scanner em 3D, para a gente conseguir verificar o que é máquina, o que é pessoa, onde poderia ter alguém ou não, entendeu? Agora, um scanner em 2D, a gente tem que entender a aplicação dele para não colocar e dar uma falsa sensação de segurança, tá bom? Pior do que você ter um equipamento, é muito pior você ter um equipamento mal dimensionado, como uma barreira de luz ou scanner ou a chave, do que você não ter. Porque quando você não tem, o que acontece?
o operador, primeiro, a máquina não deveria funcionar, né? Claro. Mas se você não tem, o operador ele já está ciente, olha, aqui pode dar algum BO para mim. Então ele vai fazer com muito mais cautela. Quando as empresas colocam equipamentos de safety, o que acontece? Simplesmente dá uma confiabilidade, né? Eu fico mais confiante de trabalhar numa máquina que está aparentemente toda segura. Só que se eu não tenho uma apreciação de risco e eu não sei quais são meus riscos residuais, assim, numa boa, o operador ele vai com toda a confiança do mundo, entendeu? Então é importante a gente entender sobre a apreciação de risco para eu não sair instalando produtos e achar que está muito bom e às vezes não está. Ou às vezes eu gastei, coloquei equipamentos com a performance level altíssima e não precisava, entendeu? Bom, em relação ao ângulo dele, é muito importante. Olha, eu tenho um ângulo de abertura de 275 graus. A maioria das aplicações a gente faz com 180 graus, né? Que já seria bacana. Mas eu tenho ele com 275, quer dizer que eu consigo pegar, né? Da frente até quase fechando ele atrás dele, para eu colocar, por exemplo, numa quina. E eu tenho exemplos mais para frente para mostrar. Tá? Então, assim, esse exemplo aqui agora, por exemplo, ele tem uma faixa de operação de 5,5 metros de zona segura, só que é de raio, para vocês entenderem, é de raio. Então, eu consigo pegar para a direita 5,5 metros, para frente 5,5 metros, para a esquerda 5,5 metros e até atrás, onde está os 275 graus, tá? E se eu tenho uma porta, duas portas, e eu quiser colocar ele no meio das duas portas, eu posso pegar a porta da direita e a porta da esquerda. Com o equipamento que ele é multizona, eu consigo fazer essas zonas diferentes, como se fossem dois scanners, mas eu estou usando um scanner só, tá bom? E a zona de alarme, né, seria 20 metros, no caso desse modelo aqui que a gente está falando. Esse outro modelo aqui, ó, resolução 70 milímetros, a zona segura é uma zona de aviso, tempo de reação 60 milissegundos, é IP67, pode cair respingos d'água e jogar jatos indiretos, enfim, conforme IP65. A dimensão dele está ali, solução completa. A gente pode utilizar com o multi, que é o relé programável, com o CLP. Eu posso usar com relé também? Posso usar. Só que se eu usar com relé, eu não vou usar todas as funções possíveis e imagináveis do modelo multizona, tá? Que a gente vai falar agora. Mas porque tem muita gente que usa, por exemplo, num AGV. No AGV você usa o simples zona, né? O single zone. Mas esse multizona, a gente vai usar, digamos, mais recursos, tá bom? Que eu posso fazer as programações como se fosse, por exemplo, dois scanner, como se fosse 3 scanner, tá bom? Vamos mais para frente que explica um pouco mais. Por exemplo, olha, esse outro modelo. Faixa de operação segura de 3 a 5,5 metros, zona de desarme que a gente fala, né? Que é o alarme, 20 metros. Seguindo, performance level D, consigo atingir, né, uma categoria 3, mas com a cobertura de diagnóstico mais elevada. Ao invés de ser performance level C, eu consigo chegar em D. Tipo 3 em relação a N61496 e SIL 2, tá? Porque para SIL 3 ele teria que atingir PLI categoria 4 igual às chaves anteriores. Ângulo 275 graus, enfim, é igual ao outro, muito similar ao outro, só que esse monitora 3 zonas separadas. Então isso é bacana. 3 zonas separadas, por quê? Porque é como se fosse 3 scanners em um, eu consigo fazer uma programação para cada zona. Principalmente quando eu estou falando, vamos falar de uma aplicação de um estoque rotativo que a gente fez. Ele faz como se fosse um retângulo, tá? Nesse estoque. Então, esse estoque ele é pendurado, tá? E eu preciso verificar se tem pessoas no meio dele enquanto ele está andando. Quando ele está andando com esse estoque rotativo aí, nas curvas eu tenho que ter outra programação. Então, eu tenho que mandar um sinal para ele que quando ele está na reta, ele está verificando, né, os 275 graus que eu determinei. Só que na curva eu vou ter outra programação. E quando eu voltar para a direita, mais outra, e voltando para a reta, a aplicação anterior. Então eu consigo fazer essas aplicações diferenciadas, tá? Vou dar outros exemplos mais para frente. Então olha esse exemplo, olha. 275 graus.
Isso é muito legal quando eu quero pegar quinas. Aí vai ter um exemplo mais para frente. Quando eu quero pegar quinas, por quê? Porque eu, por exemplo, em um carrinho, o que a gente fala carrinho, né, aqui no Brasil, mas eu estou falando de AGV, tá? Se eu quero colocar num AGV, nas duas quinas, ao invés de eu colocar, por exemplo, 4 scanners, se eu quisesse monitorar frente, trás e laterais, eu posso colocar somente 2 nas duas quinas. Aí vocês vão entender porque em 2 scanners ele faz a cobertura total de um carrinho, de um AGV, ou de um equipamento que a gente vai ver mais para frente também, tá? O que a gente pode falar? Ele é um invólucro mais compacto, ele tem uma tela na frente para você fazer o TITIM, a configuração. Existe um software, o software dele é free, graças a Deus, você não tem que pagar nada por isso, porém é legal você olhar o software. Inclusive, se vocês quiserem baixar lá no site da Pius, quando você entra no código do scanner, tem lá no download, documentação, desenho 2D, 3D, os E-plans dele, da vida, e tem a parte do software para você baixar, tá bom? Então, olha só, alta produtividade, o que eu tenho nele? Esse eu vou até comentar melhor. Monitoramento simultâneo de até 3 zonas separadas com um scanner, além da configuração de até, que a gente fala, 70 configurações comutáveis. Quer dizer, dentro de cada programação, eu tenho lá 70 configurações. Então, eu tenho, digamos, 3 scanners em um, tá? Porém, vou falar de uma aplicação mais para frente para vocês entenderem o que eu posso fazer no lugar. Por que eu não compro 3 scanners? É óbvio, vai ficar muito mais caro, né? Uma outra coisa é redução de esforço, cabeamento e ajuste. Conexão em série de até 4 scanners em configuração mestre-escravo, master-slave. O que acontece? Eu posso ter um scanner e fazer a ligação dele em série, porque eu posso ter, por exemplo, numa célula robótica, que ela às vezes é gigantesca, eu quero monitorar frente, trás, lateral dela, e eu não quero ficar levando todo o cabeamento até o meu painel central. Eu vou fazer a utilização dele principalmente pelo somente um scanner fazendo a configuração mestre-escravo, uma entrada. Audio Connection Store. Voltou? Acabou de voltar. Tá bom. Pessoal, desculpa, deu uma travada, voltando. Então, assim, o monitoramento simultâneo dessas zonas separadas é muito importante para a gente fazer, por exemplo, uma solução com Milton, ele está fazendo uma solução com Milton e mais uma monitorando, inclusive, a entrada de pessoas ou não. Vou ter um exemplinho aqui na frente para falar para vocês, tá? Display operacional integrado, que eu falei, para você conseguir fazer por ali. Depois que você já descarregou o software, tudo, né? Porque fica gravado dentro dele, tá? A memória intercambiável que a gente fala, porque como que funciona? Você pode deixar ele fixo no local da máquina, mecanicamente falando, e você tira a parte de baixo dele, que é onde está a memória. Você pluga no seu computador, né? Existe um cabo para isso. Você pluga, descarrega o software, faz os testes todos que você precisa e pluga lá nele de novo. Então você não precisa desparafusar, né? Às vezes ele está fixo numa proteção muito importante, lá muito boa, e é mais difícil de tirar. Então você só tira a parte de baixo, que é exatamente onde pluga o cabo e é onde fica a memória, tá bom? Ele tem alta disponibilidade com resistência à poeira, né? Existe alguns scanners que eles conseguem detectar, eles, digamos, uns mais antigos, né? Eles têm muita interferência com essa parte de poeira, com névoa, né? Então, assim, tem um certo limite, é óbvio, para você inibir algumas coisas como minúsculas caindo, alguns cavacos caindo, pingo de solda. Isso é importante vocês saberem. Então, o pingo de solda ele não é para você identificar ele, né? E muitas vezes aqueles sensores eles identificavam porque ele não tem esse recurso de você ficar ajustando, né? Agora, para isso existiam os tapetes de segurança, que aí é outro webinar que a gente vai fazer. Mas vamos passar para frente. Agora, uma aplicação muito bacana. Um dos exemplos, nós temos ali duas máquinas.
Se eu não me engano, isso aqui é uma vulcanizadora de pneu, parece que é. Né? Então eu tenho um molde. Digamos que eu estou fazendo a entrada e saída de material. Ao invés de eu ter dois scanners, ou cortina de luz, ou porta, para o cara entrar numa e sair na outra, e meu Deus do céu, o cara vai ficar louco com isso, eu tenho limitação de espaço nas fábricas. Eu posso colocar, no caso, se vocês verem, o scanner está instalado no pé da máquina, no centro das duas. Então, o que acontece? Está vendo que ele está exatamente monitorando duas zonas? Ele está monitorando duas zonas. Simplificando, ele está de um lado amarelo, do outro lado vermelho, aonde o cara está, a máquina tem que estar parada, correto? Aonde o cara não está, aonde está a máquina ali, digamos, com a peça, o pneu ali para ser executado, o cara não pode invadir. Se ele invadir, a máquina vai parar. Então, nesse caso, eu precisaria ter dois scanners. Por quê? Porque um scanner de simples zona, eu só iria monitorar zona de alarme e zona de perigo. No caso aqui, nesse exemplo bem prático, eu tenho um scanner que monitora duas máquinas. Então, ele está monitorando enquanto o operador está em um local, o outra lateral pode continuar trabalhando numa boa. Se alguém invadir, ele vai identificar pelo programa o software que existe dentro dele. Realmente a máquina tem que parar ou não, se estiver na área de alarme ou na área de segurança. Geralmente a área de alarme, o que acontece? As máquinas continuam funcionando, mas em velocidade reduzida. E se entrar na área de emergência, aí realmente tem que parar na hora. Tá bom? Então esse é um exemplo muito bacana, simultâneo. Esse é outro exemplo, se a gente fosse fazer master slave, né, mestre escravo, eu estaria fazendo uma ligação em série, tá bom? Com eles, maravilha. Dados mecânicos de uma versão base, né? A ligação dele, claro que existe lá no site, especificando até cada fio, a cor de cada fio para você ligar, quais são os OSSD, que são as saídas, né? Ou um sinal de saída de automação, aquele sinal que você pode fazer para alarme, ou o sinal que você pode fazer a cascata, né? Entre os scanners. Entrada segura, ele ocupa duas entradas, né? Uma saída configurável ou entrada, tá? Porque essa parte ela pode ser entrada ou saída. O cabo, né? É importante. O cabo, olha, LM12, 8 pinos, tá vendo que tá lá? 8, 12 e 17, dependendo do tipo. Porque você tem os modelos de simples e os modelos de multizona, tá bom? A temperatura dele é importante, tá? É até 60 graus, tá bom? Sem condensação, a gente fala, senão vai ficar escorrendo nele. Maravilha. Próximo. Então, assim, aqui vai ficar a apresentação para vocês. Não vou ficar falando os códigos, mas tem aí para vocês terem uma base e entrar no site, colocar, por exemplo, a versão só do scanner e o resto vocês clicam em acessório. Não precisa clicar um por um. Então, você clica em acessório que aí vai aparecer todos os acessórios que existem para ele. Esse exemplo aqui que a gente está mostrando, quando vocês entrarem no site, tem a animação deles, tá? Só reforçando, e não dá para a gente ficar passando a animação porque ela fica travando. Então vamos continuar com o link que a Gabriela colocou lá no final de cada item, tá bom? Então, proteção estacionária da zona de perigo. Então a gente tem esse exemplo aqui, o scanner, poderia ser simples zona aqui numa boa, tranquilo, ou multizona, dependendo do que você quer fazer. Então, às vezes, aqui não tem um motivo, você não quer fazer um mute nem nada, é só realmente a zona de emergência e a zona de alarme. Já nesse outro exemplo, a gente tem um estudo de zonas. Por exemplo, por que eu tenho dois scanners aqui dentro? Aqui eu tenho que ter dois scanners. Por exemplo, um perto da porta de entrada e o outro lá do outro lado, perto da base da esteira. Porque o robô vai me gerar uma sombra. Então, assim, se você tiver online com o software, você consegue ver as sombras que geram, né? Mas é importante saber que eu não posso, porque exatamente na animação, você vai ver que o operador ele fica atrás do robô.
não de propósito, né? Mas a pessoa pode ir lá de um lado que está gerando uma sombra. Então, para eu fazer uma cobertura completa, eu tenho que fazer esse estudo, tá? Para eu verificar que eu vou colocar um scanner, igual aconteceu acidentes recente por aqui na nossa região. Eu tenho um scanner legal, o cara achou muito bacana. E quando o cara foi para trás do robô, existia já uma inibição pelo software, porque a calha onde passa a fiação estava no chão. E é uma calha meio alta, né? Eu acho que ela tem bem uns 100 milímetros, 120 do chão. Então, assim, o que acontece? Eles instalaram numa base que a pessoa fica para trás dessa calha, e então tem uma área gigante descoberta, que é exatamente onde deu o acidente. Então, assim, a gente fala, gente, por favor, façam uma apreciação de risco antes, é muito importante, porque senão vocês vão achar, né, que está fazendo a coisa certa, e a gente não, infelizmente, alguns amigos nossos perdem membros, perdem a vida e tal, por conta, às vezes, de achismo de projeto, ou aquela máquina ela não foi projetada para segurança, né? A máquina ela veio com um princípio construtivo antigo, né? E hoje a gente está adequando o parque de máquinas no Brasil. Lá fora, o pessoal fala, principalmente na Europa, o pessoal fala que NR12 é para criança. Ah, NR12, cara, poxa, o cara não sabe, tem uma faixa amarela no chão. Será que a pessoa não está vendo que ela não pode passar dali? Olha, a cultura no Brasil já começa, eu dou sempre esse exemplo, começa pelo metrô. No metrô, quando o metrô está chegando, a gente fica onde? Eu me incluo nessa, tá? Quando eu pegava metrô, desde que fazia faculdade, o que acontece? Você fica em cima da faixa amarela quando o metrô está chegando, e quando o metrô já está quase parando, a gente já passou a faixa. Então, enfim, quando a gente fala de cultura, é cultura, porque na Europa o pessoal vê ali não ultrapassar essa faixa, somente pessoas autorizadas. Cultura, gente, cultura. E aqui no Brasil a gente não tem essa opção de para NR12 da gente falar, eu já coloquei uma placa de aviso. A sinalização é uma das obrigatoriedades, mas não é só ela. Então, se a gente vê um perigo na máquina, quanto mais um fiscal que faz isso todo dia, né? Então a gente precisa realmente analisar ponto a ponto, perigo a perigo. Eu não posso generalizar e falar essa máquina é categoria 4, essa máquina é categoria 3, né? Diferenciando um pouco que prensas similares, o Ministério do Trabalho classificou elas em categoria 4, eu tenho que fazer uma apreciação de risco também dessa maneira, analisando ponto a ponto, perigo a perigo. Uma célula robótica, a gente fala hoje em dia que uma célula é categoria 3. A gente está falando de uma célula da parte do robô. Porém, quando a gente analisa perigo a perigo, vamos dar um exemplo. Nessa foto, o robô realmente ele está bem longe da porta. Mas eu tenho uma aplicação que é tão apertado e o braço do robô alcança a porta. Aquela porta não pode ser ligada em categoria 3, conforme a apreciação de risco que a gente fez, né? Por quê? Porque o robô tem uma inércia, tem que ter travamento, maravilha. Tudo isso foi identificado. Na porta, no caso, uma das identificações, não tem escape. Quer dizer, era uma das falhas. E ela estava ligada em categoria 3. Ali, o grau da severidade desse robô pega, machuca, porque o braço do robô alcançava ali na porta. Então, não tem como. Eu não posso generalizar a solução como um completo. Eu tenho que avaliar perigo a perigo. Tá bom? Nessa aplicação que eu comentei anterior, também tem o vídeo dela, a animação, é muito legal, para vocês verem. O que acontece aqui, olha só, estou usando um scanner multizona, por exemplo. O scanner multizona, ele está fazendo um muting na passagem da esteira, tá? Então, digamos ali, deveria ter os sensores, né, para identificar a entrada ou entrada e saída, faço em X, faço em paralelo, fazer a aplicação em Multi, tá bom? Porém, eu não preciso aí colocar outra cortina de luz, como eu vou voltar na foto anterior. Na foto anterior, você está vendo que eu tenho uma cortina de luz e eu tenho lá os sensores, né, para a gente fazer o Multi, entrada e saída, ou só entrada ou só saída. No caso aqui, eu estou usando o meu scanner. Por quê?
Porque eu faço o local da porta, então eu já estou monitorando. Eu fiz uma porta virtual, certo? Se alguém entrar por ali, vai identificar. E se a caixa tem as medidas corretas, vai fazer o mute correto, pode entrar e sair, não vai parar a máquina. Então, assim, é um exemplo de muting que a gente pode fazer e a gente tem feito bastante dessa maneira, tá bom? E aqui é uma aplicação pequena, mas a gente já fez com 5 metros para cada lado, identificando as duas portas e fazendo mute, tá? Então, bem bacana essa aplicação para vocês entenderem, tá? A aplicação integrada. Em um AGV, por exemplo, a gente está falando o que aqui? Que eu tenho o carrinho, vou monitorar a zona de alarme de perigo, ou muitas vezes só a zona de perigo, depende de cada aplicação, tá? Então é importante saber. Às vezes eu não preciso da zona de alarme. Mas eu tenho outro exemplo aqui na próxima slide, olha. Tá vendo eu colocar, como eu comentei anteriormente, eu tenho um AGV ou uma máquina ou digamos, uma mesa de trabalho, onde eu tenho o trabalho em cima executando algo, eu posso colocar nas duas quinas e eu tenho 360 graus completo aqui, monitorando a mesa de trabalho ou o AGV, enfim, qualquer coisa, eu consigo colocar nas duas quinas, entendeu? E já no exemplo anterior, eu monitoro a frente, as laterais, eu teria que colocar 4 scanners, aqui no caso eu coloquei 2, tá bom? E no caso da aplicação de baixo, que a gente tem lá a zona de desarme, né, que é alarme, a zona de aviso adaptada à velocidade de deslocamento. Então, a gente pode ter monitoramento pela velocidade, entrada de encoder integrada, por exemplo. Esse aqui é um dos exemplos que é uma aplicação que aconteceu mesmo. E a gente pode economizar a parada. Só que assim, por quê? Porque às vezes o carrinho, o AGV, ele está andando numa reta conhecida, ou eu tenho outros tipos de soluções que eu preciso que ele vá para a base dele. E na base dele não é aplicação normal. Ele precisa ir devagar, quase parando? Não, ele pode ir mais rápido, porém tem que ser monitorado da mesma maneira, tá bom? O exemplo de cima, a gente está falando que a gente está alterando as zonas de alarme e a zona de perigo. Muitas vezes ele vai ter, né, essa opção, por quê? Porque o carrinho ele faz as curvas dele, você sabe que os AGVs eles andam pela fábrica e tem essas curvas e a gente não quer evitar as colisões com colunas, colisões principalmente com pessoas e preservar as pessoas e os materiais que ele está levando, certo? Então a gente pode ter essa área adequada ao caminho que a gente trilhou dele, tá bom? Já na parte de baixo, a gente tem a navegação direta, se eu quiser fazer o scanner para monitorar, por exemplo, a parte de automação também. Tá? Além dele monitorar a segurança, eu tenho outra zona que eu posso monitorar. No caso de um estoque, existe essa animação que vocês podem dar uma olhada também no link que está aí abaixo, tá bom? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta mais, Moro, qual local que é melhor? Qual local que é mais interessante eu colocar um scanner simples, zona ou multizona? Claro que principalmente para a gente economizar, mas até onde é viável ou não a gente vê comercialmente. E lembrando que a gente viu vários tipos de aplicações, mas a gente fazer, né, uma apreciação de risco, ela é tão importante quanto a gente comprar os materiais, tá? Mas, assim, nós não devemos nos responsabilizar diretamente achando que, mas é que eu já trabalho nessa máquina, eu já faço essa aplicação há muitos anos. Se você não tem um parâmetro de uma apreciação de risco executada por uma empresa que sabe fazer, porque por mais que você saiba fazer, é legal você ter, né, um parâmetro de outra empresa para identificar. Se você não precisa fazer constantemente. Agora, depois da aplicação pronta, que você de repente desenvolveu uma solução, é muito importante ter uma validação de segurança. Aí a gente já fala já na 13849, mas na parte 2, que é da validação. Porque a validação, ela vai verificar se está tudo certo, correto, ligado corretamente
a categoria, a malha de segurança, e se ficou alguma coisa para trás. Isso é uma das coisas importantes para a gente entender. Não é bacana a gente se autovalidar, tá? Porque aí a gente fica pensando, poxa, eu vou me autovalidar e daí? Eu que vou responder somente civil e criminalmente? É importante vocês estarem totalmente cobertos, mas não é só por causa de lei. É para a gente tentar evitar os acidentes que têm acontecido ainda, infelizmente, né? A gente já está em 2019, no começo do ano, infelizmente já teve 2 acidentes bem feios que a gente já participou e a gente fala, gente, vai fazer a apreciação de risco? Legal. Não demora um ano para executar a ação que tem que ser tomada, entendeu? Mas é importante a gente executar as ações passo a passo, conforme o grau de severidade, tá bom? Então, gente, eu encerro por aqui, tá? Se vocês precisarem, meu contato está aí no final, tá bom? Não importa a região que vocês forem, a gente direciona depois aqui internamente. O que eu puder fazer por vocês, Mauro, pode vir fazer uma visita. Eu gostaria que você trouxesse o equipamento aqui para a gente ver. A gente tem uma maleta, às vezes não dá para a gente, mas a gente conciliando as agendas vai dar tudo certo. A gente leva as maletas, a gente leva a aplicação. A Gabriela vai passar para vocês também, sempre que tiver um treinamento ou uma palestra aqui na Pius, se vocês puderem, quem estiver de longe às vezes não dá, mas se puder, a gente tem um showroom aqui muito bacana, dá para vocês verem os equipamentos todos, né, instalados aqui e a gente consegue trocar uma ideia sobre aplicações e soluções mais completas, tá? Bom, fiquem à vontade para mandar mensagem, e-mail. Esse meu telefone também tem o WhatsApp, então é 24 horas. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, pessoal. Só pausar? Uhul. Stop, né?